tarde, bom dia, boa noite, dependendo do que horário você, amante do direito tributário, está assistindo essa nossa 11ª aula do curso Reforma Tributária, comentários rápidos, artigo por artigo da nossa emenda constitucional 132 de dezembro de 2023. Eu sou Jéssica Polano Saavedra, advogada da Jovem Advocacia Catarinense e já tenho especialização na matéria tributária, tanto em direito tributário quanto na advocacia tributária, e também sou pós-graduada em processo civil. Desculpa. Gente, vamos lá, sem mais delongas. Eu vou colocar aqui para vocês a nossa 11ª aula. Hoje vamos comentar o artigo 159, ainda no que tange ali as repartições de receita tributária, o que deve a União estar dividindo com os demais entes, tá? Seja Estado, distrito e os municípios, tá? Neste caso aqui, propriamente a alteração do artigo 159 foi exclusivamente para inserir o novo tributo, né, federal, conhecido como imposto seletivo, para a repartição das receitas tributárias, tá? Então, sem mais delongas, vou lê-lo para vocês. Vocês verão que foi uma alteração mínima, tá? Como era antes da reforma, aqui à esquerda vocês estão vendo, né? Do produto, ó, a União entregará, artigo 159, inciso 1, do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza, sobre produtos industrializados, 50% da seguinte forma, tá? Com a emenda constitucional, como ficou o inciso 1º do artigo 159, apenas, né, além do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, e também ainda os produtos industrializados, também colocou o previsto no artigo 153, inciso 8. O percentual da repartição continua mesmo, ou seja, incólume, 50%, tá? Apenas eles fizeram essa alteração para incluir o imposto seletivo, certo? Então, aí fala das seguintes formas, tá? Aí cabe a vocês estarem lendo aqui, tá? 21 inteiros e 5/10% ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. A linha B, 22 inteiros e 5/10, né, por cento ao Fundo de Participação dos Municípios. 3% para aplicação em programas de financiamento do setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, né? Ficando assegurada o semiárido do Nordeste, a metade dos recursos destinados à região. Só do... O que tu A vai linha fazer, D, mana? E e F de igual forma são iguais, porque apenas o Sendo que eu te dou inciso 5 1º PMS e foi esses 3 alterado, primeiros pareceram adicionando esta nova tributação federal, que é o imposto seletivo, pra fazer amanhã. certo? De igual forma, no inciso 2, tá? Do artigo 159, qual alteração que nós tivemos? A inclusão, né, do imposto seletivo, tá? Ó, a União entregará, inciso 2, do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados e do imposto previsto no artigo 153.8, 10% aos estados, ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. Então, aqui, de igual forma, a alteração que nós tivemos, ó, na redação original, apenas não tinha a previsão desse imposto novo. Após a emenda, a alteração que nós tivemos nesta parte aqui também foi para incluir imposto seletivo. Vamos lá. Inciso 3, que fala sobre a CID, né, a contribuição de intervenção do domínio econômico, não teve, né,
a alteração, só que na primeira parte, tá? Já na segunda parte aqui do inciso 3, ali da parte da distribuição na forma da lei, observada as destinações, ou seja, apenas estão falando o quê? Que não era destinação, que era no singular, a que se referia o antigo inciso 2C do parágrafo anterior. Agora apenas puseram o quê? No plural, as destinações a que se referem as alíneas C e D do inciso 2 do referido parágrafo, tá? No que tange ali, parágrafo 1º e 2º, continua igual, não teve alteração, tá? Parágrafo 3º, nós tivemos aqui alteração no parágrafo 3º. Ó, os estados entregarão aos respectivos municípios 25% dos recursos que receberem nos termos do inciso 2 do caput deste artigo, observados os critérios estabelecidos no artigo 158, parágrafo 1º. Para a parcela relativa ao imposto sobre produtos industrializados e no artigo 158, parágrafo 2º, para a parcela relativa ao imposto previsto no artigo 1538, ou seja, imposto seletivo, tá? Então, nós tivemos alteração, tá bom? E a gente também tem já o outro parágrafo 3º, só que este parágrafo 3º aqui, minha gente, ó, colegas apaixonados pelo direito tributário, bacharéis, enfim. Aqui nós temos o quê? Que a vigência é a partir de 2033, tá? Isso conforme que a gente vai ver mais à frente, o artigo 23, inciso 2 da emenda constitucional, que fala ali bem certinho a parte da transição, tá? Então, como vai ficar o parágrafo 3º a partir, né, da vigência, que vai ser só em 2033? Os estados entregarão os respectivos municípios dos recursos que receberem nos termos do inciso 2 do caput desse artigo, observados os critérios estabelecidos no artigo 158, parágrafo 1º, para a parcela relativa ao imposto sobre os produtos industrializados e no artigo 158, parágrafo 2º, para o imposto seletivo, tá? Aqui, no parágrafo 4º, incólume, sem alteração, sem adição, sem subtração, continua igual. Ó, aqui nós temos o quê? As referências normativas, eu deixei aqui para vocês, tá? Artigo 167.4 da Constituição, também fala ali um pouco da parte das repartições das receitas, alguns artigos dos atos das disposições constitucionais transitórias que são importantes, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês anotarem, printarem se quiserem. Eu torno a falar para vocês, tá? Esse slide aqui já passa de 130 e poucas laudas páginas, tá? Que eu faço para poder expor aula para vocês, né? Para quem quiser no final do curso ter este slide, se curtir, comentar todos os vídeos, eu vou estar disponibilizando de forma gratuita. Basta me enviar um oi pelo WhatsApp, que meus canais estão nas redes sociais, no próprio YouTube, mande um e-mail que eu repasso. Porque posteriormente ao término do curso, eu vou estar transformando todas essas laudas, esses slides das aulas, num e-book para ser vendido. Também é para um preço simbólico, contudo, eu vou estar modificando algumas coisas, posso estar trazendo alguma alteração recente e vou estar vendendo nas plataformas digitais, tá? As melhores que tem, as mais fidedignas, tá? Então, aqui eu tenho várias referências normativas que eu trouxe para vocês que fazem parte do contexto com este artigo específico, que faz parte do direito financeiro, faz parte das repartições das receitas tributárias, tá?
As considerações. Conforme eu falei, o intuito e o escopo desse artigo foi para trazer a previsão do imposto seletivo. A emenda teve como objetivo incluir um novo imposto seletivo no sistema de partilha das receitas tributárias entre União, Estados, DF e municípios, assim como já ocorre com o IPI e o IR. Essa partilha é essencial para garantir a autonomia financeira e o equilíbrio entre os entes federativos. Como o imposto seletivo substituirá o IPI, que é partilhado, excluí-lo da partilha, o que equivaleria a burlar o princípio constitucional de distribuição de renda tributária, ferindo então a autonomia dos entes e o equilíbrio federativo previsto na nossa Constituição. Quais são as considerações aqui, pessoal? Elementos-chave. Objetivo da alteração: inclui o imposto seletivo. 2. Tributos já partilhados, IPI e imposto de renda. Beneficiários da partilha são os estados, distrito e municípios. Qual a importância da partilha? Garantir autonomia e equilíbrio federativo. A razão específica, qual o contexto? O imposto seletivo substituirá o IPI que é partilhado. Porque a gente sabe, o IPI só vai continuar ali para aquela zona específica da Zona Franca de Manaus. 6. Consequência de não partilhar essas receitas seria uma burla, uma fraude ao sistema constitucional de divisão de receitas, prejudicando o equilíbrio federativo. E qual o fundamento constitucional implícito? A cláusula pétrea da federação, né? Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição. Então, aqui nós temos o que, gente? Viu como foi bem rapidinho essa aula? Nós temos a inclusão do imposto seletivo nesse artigo 159, tá? Na próxima aula nós vamos continuar ali ainda no que tange o 159A, que também fala um pouco das repartições da receita tributária, e assim nós vamos indo, né? Eu decidi a cada artigo que for uma aula diferente. No início desse mini curso, que eu transformei ele em curso agora, o que sucedeu? Eu comentei alguns artigos, né? Numa mesma aula, só que teve aulas ali que ficaram 1h30, 1h40, 2 horas, então prefiro aulas menores, tá? Cada artigo modificado eu vou estar fazendo uma aulinha específica, tá? Sempre ali na previsão de 30 minutos, 40 minutos, até como foi a aula passada e como está sendo esta. Então é isso, chegamos ao final desta curta aula, né, do curso de Reforma Tributária para comentar o artigo 159A da Constituição, como ele ficou depois da alteração da Reforma Tributária, e nós vimos que foi apenas para incluir, né, o produto da arrecadação do imposto seletivo para a partilha com os demais entes federados, ou seja, a União vai ter que dividir com estados, distritos e municípios, tá? É mais ou menos isso, não foge muito à regra, não é muito difícil a compreensão desse dispositivo. Eu peço a você mais uma vez, se você curtiu, está gostando desta exposição gratuita, deste mini curso, que você se inscreva no meu canal, curte, deixe o like, compartilhe, deixe seus comentários, sugestões, críticas. Eu sempre digo, a crítica ela é muito importante, né? Desde que sempre de forma respeitosa, jamais interferindo na esfera subjetiva e ofendendo a nada nem a ninguém. E é isso, pessoal. Eu agradeço por acompanharem esta nossa aula 11 e até a nossa próxima aula, aula 12, dando sequência já neste nosso curso sobre a reforma tributária.